Você acompanha agora o seminário Obsessão e Desobsessão com a expositora Sueli Caldas Schubert, de Minas Gerais. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. O nosso tema, obsessão e desobsessão, conforme foi anunciado, nós vamos dividir o assunto em alguns módulos. E num desses módulos nós vamos tratar também superficialmente, assim, de uma maneira mais leve, dos transtornos mentais e obsessões. Vamos abordar agora no início alguns textos que nós estamos trazendo nas transparências para encaminharmos o assunto. E com isto, nós vamos colocar, primeiramente, dentro desse propósito de encaminhamento do nosso raciocínio, colocaremos inicialmente essas transparências que nós vamos abordar agora, que vão nos dar uma ideia do quanto nós, seres humanos, somos solidários, quanto tudo que ocorre no universo está submetido a um encadeamento muito lógico e não poderia ser de outra forma. Por isso nós iniciamos apresentando esses textos e em seguida é que entraremos propriamente no tema obsessão. É importante recordarmos-nos que a questão das obsessões, elas hoje em dia estão graçando de uma maneira epidêmica. Os benfeitores espirituais têm trazido notícias desse aumento cada vez maior, cada vez atingindo o maior número de pessoas, dos processos obsessivos. Por que isso está acontecendo? É o caso de nós nos perguntarmos. Ocorre exatamente por estar a nossa humanidade, a humanidade que habita o planeta Terra, no patamar que nós chamamos de provas e expiações no meio espírita, nome esse apresentado por Allan Kardec naquela classificação dos mundos, dos planetas, e ele apresenta para nós esta condição do nosso mundo, que nós estamos num planeta de provas e expiações, isto é, a humanidade que habita o planeta Terra está nesse patamar evolutivo. Sabemos que estamos num momento definitivo, decisivo, para avançarmos a um degrau acima, para passarmos para um patamar superior, no caso, o da regeneração. Mas isso só poderá acontecer quando a humanidade conseguir descobrir-se, conseguir galgar por si mesma, através de uma mudança substancial na sua conduta, no seu modo de pensar, para assim entrarmos nesse outro patamar, nesse outro degrau evolutivo da regeneração. Nosso planeta é, pois, um mundo bastante inferior ainda. E sendo assim, a obsessão encontra campo para graçar, para avançar, porque as criaturas humanas ainda não conseguiram uma conduta mental, uma conduta no seu dia a dia que possibilite uma faixa evolutiva que esteja acima dessas faixas inferiores desequilibradas dos espíritos obsessores. Nós só somos alcançados pelas mentes dos espíritos perseguidores, dos espíritos que estão a serviço do caos, porque nosso patamar evolutivo é esse, porque nosso tônus vibratório ainda é desequilibrado. Nós ainda não conseguimos condições íntimas para rechaçarmos estas, vamos dizer assim, esses procedimentos com propósitos maléficos desses nossos irmãos, porque o nosso nível evolutivo ainda é esse. Nossa mente está muito atrelada aos atavismos do passado, às questões que nos prendem pelas sensações primitivas. Esse é o nosso tema. Essa é a reflexão que nós vamos fazer em conjunto. Por que ocorrem as obsessões? O que facilita o processo obsessivo? E, acima de tudo, como nos preservar das obsessões? A doutrina espírita, ao demonstrar, esclarecer,
tratar e libertar o ser humano das teias da obsessão está contribuindo de uma forma maravilhosa para a evolução da humanidade, para realmente conseguir modificar tudo isto e trazer para o ser humano uma possibilidade de tratamento e também, mais do que isso, da prevenção. Se nós olharmos a nossa condição hoje do nosso planeta com as lentes da acuidade espiritual, nós vamos constatar que existe uma terrível poluição ambiental. Uma poluição que está aí presente e nós sentimos os efeitos disso na nossa vivência diária. Uma poluição ambiental que cada vez se alastra mais. Mas acima e além dos poluentes químicos, tóxicos, que estão aí inundando a nossa psicosfera, preenchendo a nossa psicosfera, nós temos outros poluentes, os poluentes de ordem moral. E esses são extremamente danosos. Os poluentes de ordem moral são absorvidos pelas mentes que estão invigilantes, pelas mentes inquietas, imaturas, desequilibradas. E desde o instante em que essas mentes sintonizam com esses poluentes de ordem moral, com essas ideias, com esses pensamentos, com essas vibrações desequilibradas, a pessoa que está nessa sintonia automaticamente irá sofrer os problemas decorrentes dessa sintonia. E a doutrina espírita nos possibilita a terapêutica para essa situação. No momento, nós sabemos que só a casa espírita detém os recursos necessários para o atendimento dos processos obsessivos. Entretanto, gosto sempre de enfatizar que isso não significa que o ser humano que não conheça a doutrina espírita, e nós sabemos que nós somos um grupo muito pequeno, uma porcentagem mínima, uma minoria dentro de toda a população mundial, é claro que o Pai do Céu tem recursos que nós nem sequer suspeitamos para atender àqueles que sofrem processos obsessivos e que nunca ouviram falar na doutrina espírita, que não sabem nada a respeito de obsessões, de espíritos, de tratamento espiritual e de centro espírita. O Pai do Céu atende as criaturas, aos seus filhos, aonde quer que estejam. Desde que a pessoa se proponha uma mudança de vida, de conduta mental, de comportamento, o Pai do Céu estará com os recursos maravilhosos que a própria espiritualidade, os prepostos do Pai do Céu ensejam para que então, a partir daí, estas criaturas se livrem dos processos obsessivos de uma maneira natural, por uma mudança de conduta, de higienização da mente. São outras formas de atendimento. Entretanto, é claro que os recursos que a doutrina espírita apresenta, esses facilitam em muito o atendimento às pessoas obsidiadas. E se isso está cada vez aumentando mais, está graçando de uma forma cada vez mais epidêmica, digamos assim, é claro que mais criaturas vão chegando às casas espíritas necessitadas desses recursos. E nós precisamos qualificar cada vez mais as reuniões de atendimento, as pessoas que estão atendendo, os grupos de desobsessão, porque cada vez mais, isso que nos está mostrando o momento presente, cada vez mais vão aumentar as pessoas, o número de pessoas, vai aumentar o número de pessoas buscando a casa espírita e o tratamento que a doutrina espírita proporciona. Vejamos como nós vamos fazer, então, esse primeiro encadeamento lógico do nosso raciocínio para entendermos a interação que existe entre todos os seres humanos. Nós vamos pedir a uma pessoa, a nossa irmã ali, que vai nos ajudar, colocando as transparências para nós. Seria bom até colocar uma outra cadeira para você colocar as transparências. Ou ela cabe aqui? Cabe? Cabe? Vamos ver. Se não couber, a gente põe uma outra cadeira. Nós vamos começar com uma frase de um poeta inglês, Francis Thompson.
vamos encaminhar o nosso raciocínio para esta nova visão, para esta ideia. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Espera aí um pouquinho. Uma cadeira. Se a cadeira ficar aqui, Bota a farofa aí, pô. e você fica do lado de lá. Nós vamos colocar, tá? Isso que é o Tá dando pra tu? Agora, acho que eu que estou tampando, né? Eu tô tentando dar um jeitinho aqui. Vamos ver. Agora enrolei na toalha. deixar uma água. Tá bom. Precisa colocar a transparência também de uma maneira um pouquinho melhor. Não tem jeito de chegar um pouquinho para lá, não? Para eu ficar aqui melhor posicionada? Vamos ver agora. A respeito dessa interação de uma forma poética. Ele diz assim: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. E no texto do professor Alquindar de Oliveira, no livro Viver Bem é Simples, pode suspender bastante, por favor. Ele diz o seguinte, comentando a frase do poeta inglês: a física quântica prova que o poeta tem razão. Nossas palavras e pensamentos são energias que emergem de nosso ser para influenciar todo o universo. Nós vemos aí que se nós tocarmos uma flor aqui embaixo, no nosso planeta tão pequeno e obscuro, nós vamos incomodar as estrelas. Isso é uma linguagem poética. Mas vejamos como o psicólogo, pode colocar, por favor, Nathanael Branden, no livro dele, Autoestima, Liberdade e Responsabilidade, que foi editado, lançado no ano de 1997, é importante as datas, diz para nós da seguinte maneira: do ponto de vista cultural, vivemos num oceano de mensagens filosóficas. Toda a sociedade contém uma rede de valores, crenças e suposições, das quais nem todas são denominadas explicitamente, mas que, não obstante, fazem parte do ambiente humano, entre aspas, o mar em que nadamos. Confrontando esse texto com o que está abaixo de Emmanuel, que está no livro Roteiro, lançado no ano de 1952, nós vemos Emmanuel dizendo a mesma coisa, que agora desdobrada pelo Nathanael Branden, o psicólogo. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, entre aspas. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Nós vemos aí, meus irmãos, tanto no texto de Nathanael Branden quanto no de Emmanuel, que antecedeu em muito ao do psicólogo, nós vemos esse processo de interação que foi descrito de uma forma poética por Francis Thompson. Nós estamos mergulhados nesse oceano de pensamentos. Imaginemos 6 bilhões de pessoas pensando, 6 bilhões de pessoas encarnadas. Imaginemos um outro tanto 3 vezes maior e desencarnados também pensando. Nós estamos mergulhados nesse grande mar, nesse oceano imenso de pensamentos e vamos sintonizar com as faixas que temos preferências. Nesse caso, nós vamos começar a entender o processo de encadeamento, um processo de interação que existe entre todos os seres humanos. E de uma outra maneira, Kardec coloca na conhecida questão
540 de O Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. É o final da resposta à questão 540, nos mostrando também esse processo de encadeamento, porque do átomo primitivo ao arcanjo, nós temos essa grande cadeia evolutiva. E todas as coisas e todos os seres estão dentro desse processo de encadeamento. E Leon Denis, já ao seu tempo, de uma maneira maravilhosa, dizia: o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Isso está em Um Grande Enigma. Bem, Divaldo Franco recebeu uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que está publicada em um dos seus livros, no qual esse espírito que todos nós amamos diz o seguinte: quando uma pessoa cai, toda a humanidade cai com essa pessoa. Quando uma pessoa se levanta, toda a humanidade também se levanta. Isso nos mostra que quando tocamos uma flor, incomodamos uma estrela. Isso nos mostra que tudo está interrelacionado no universo e que não basta apenas acharmos que a minha vida não influencia a vida dos outros porque eu sou uma pessoa anônima no meio de uma multidão. Influencia vibratoriamente nas nossas irradiações mentais. Aí sim. Muito bem, então isso já nos dá uma ideia a respeito do processo de sintonia, a respeito de tudo isto que nós vamos falar a partir de agora. Vamos lembrar, especialmente, que o trabalho de atendimento às pessoas com perseguições espirituais, com problemas de ordem mental, advindas de processos obsessivos, começou através do Mestre. Em determinado instante, Jesus vai possibilitar aos apóstolos, aos seus discípulos, a condição de atendimento às criaturas necessitadas. Quando o Mestre vai conferir aos discípulos a possibilidade desse trabalho de atendimento aos obsediados, à época chamados espíritos imundos, pessoas que estavam possuídas por espíritos imundos, o Mestre vai conferir aos 12 apóstolos esta possibilidade, esta responsabilidade. Mas ele vai fazer isto num instante muito especial. Ele não vai fazer isso logo de imediato, assim que ele convocou aqueles 12 homens para fazerem parte do seu colégio, para fazerem parte do seu grupo, aqueles que seriam os multiplicadores, os continuadores. Ele vai fazer isso depois, quando já havia percorrido um certo tempo e que aqueles homens já haviam assistido a algumas das curas, já haviam ouvido os ensinamentos do Mestre e já estavam numa condição melhor para esse tipo de atendimento. Nesta hora é que, conforme narra Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, versículo 1, Mateus diz o seguinte, que Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. 10:1. Mateus 10:1. Que poder seria este que Mateus está narrando ali que Jesus conferiu aos apóstolos? Qual seria esse poder? Seria um poder miraculoso, uma varinha de condão, um poder mágico? O que seria isto? Esse poder, conforme ali está, deu-lhes poder, é o conhecimento. Eles já haviam caminhado junto com o Mestre, já estavam cientes dos processos de atendimento às criaturas, já estavam amadurecendo ou amadurecidos para a tarefa. E nessa hora, o Mestre, reconhecendo isso, vai transferir para eles essa responsabilidade. Eles já conheciam, já sabiam como fazer o atendimento. O conhecimento é o poder maior. E nós, quando estamos estudando, quando a nossa mente está mergulhada nos ensinamentos da doutrina, nos ensinamentos do Cristo, nós vamos adquirindo
conhecimento. E a partir do instante em que nós adquirimos conhecimento, nós vamos tendo um pouquinho de poder, ou seja, um pouquinho de condição para também atuarmos. Quando o mestre conferiu essa responsabilidade aos discípulos, conferiu a toda a humanidade, desde que tivéssemos as condições apropriadas para isso. E se nós queremos trabalhar nas nossas casas espíritas na área da desobsessão, nós vamos ter que ter esse poder, ou seja, o conhecimento. Nós vamos ter que aprender como tratar, como atender, como qualificar melhor as nossas ações dentro da casa espírita, sabendo que, para nos qualificarmos no trabalho da casa espírita, devemos nos qualificar lá fora, no dia a dia, na nossa conduta. Ninguém consegue atuar de uma maneira mais plena, mais profunda numa casa espírita em favor dos semelhantes, se lá fora não se qualificou, ou seja, não começou seu processo de transformação moral, não está adquirindo valores, substituindo suas imperfeições por conhecimentos, por virtudes, por mudança de hábitos, por novos condicionamentos. A partir daí, desde que nós nos melhoremos interiormente, nós vamos ter condições de atender aos nossos irmãos e oferecer ao mundo espiritual uma possibilidade maior. Estaremos mais abertos, mais receptivos. A espiritualidade maior encontrará em nós recursos para executar os atendimentos. A espiritualidade espera muito de nós. Se nós não nos qualificamos, não nos preparamos, não adquirimos o conhecimento e, sobretudo, o amor cultivado dentro de nós, a espiritualidade não poderá atuar de uma maneira mais profunda, de uma maneira que apresente um resultado melhor. Bem, vamos começar agora enfocando então a questão da obsessão. Antes, vejamos o texto de Manuel Filomeno de Miranda, no qual ele alerta o seguinte: enquanto o homem não for estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é, pré-existente ao corpo e a ele sobrevivente, muito difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. As doenças psíquicas, entre as quais se destacam pela alta incidência as obsessões, continuarão ainda a perseguir o homem. Ele está fazendo esse alerta no livro Temas da Vida e da Morte. Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco. As doenças psíquicas, e ele coloca as obsessões no rol das doenças psíquicas e que estão graçando, não é? Cada vez mais. Vejamos, então, a definição de obsessão. Nós vamos ter que caminhar agora, partindo dessa parte mais simplificada para as que virão depois. Vamos ver, estamos numa época em que se fala muito a respeito de assédio. Tem filme aí sobre assédio, assédio sexual, isso e aquilo. Então vamos ver o que é assediar, porque de uma certa maneira a obsessão é um assédio. Então vejamos que assediar é perseguir com insistência, importunar, molestar. Por que será que a imagem está assim? Vamos esperar só um pouquinho. Está havendo ainda alguma coisa que não está bem focalizada. Eu não sei se tem que chegar mais para frente, chegar mais para trás. Eu não entendo nada de retroprojetor. O que está acontecendo, Jói? Sim. Quem entende disso aí? É só aproximar mais da terra. Eu não sei. Quanto mais aproxima... Eu queria que a tela virasse um pouquinho para mim, assim. Assim, para mim está bom assim. Agora vamos ver aqui. Quanto mais pra frente eu boto calça, bater foco. Menor ela fica, né? O foco. Vamos ver, vamos ver. Nunca me aconteceu isso. Sempre tá bem assim. Pronto. Ficou bom. Acho que já está agora... Porque é ruim, né? A gente sentir que não está bem dentro do coisa. Então vamos continuar. Eu estava falando que a obsessão compreende também um assédio. Existe um assédio, mas o que é assediar? Assediar é perseguir com insistência, importunar, molestar. Pessoas desencarnadas
assediam pessoas encarnadas. No princípio, o assédio, depois a obsessão. Vamos refletir bastante sobre isso, porque nós falamos muito no nosso meio espírita que nós estamos sofrendo assédios de espíritos obsessores, perseguidores da doutrina, de espíritos que querem nos tirar do caminho, que querem influenciar as nossas ideias. Isso é o assédio espiritual. Mas pode acontecer que esse assédio vá cada vez mais se aprofundando e, a partir daí, ele se torna um processo obsessivo. Kardec diz o seguinte: a obsessão é o domínio que os espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Ele fala isso no livro dos Médiuns. E depois, mais tarde, desdobrando, ele vai dizer em A Gênese: apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esse é o processo que iniciou num assédio, que foi num crescendo até chegar nesse ponto. Mas vejamos como Emmanuel coloca esta situação toda. Segundo ele, a mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo muitas vezes da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a outra criadora, lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Isso está no livro Pensamento e Vida. Vejamos, pode suspender um pouquinho, vejamos que Emmanuel está dizendo o seguinte, que a mente que está perseguindo, que está interessada em instalar o processo obsessivo, vai se dirigir a outra criando imagens, porque o nosso pensamento ele funciona assim, através de imagens e não através de palavras, através de imagens que nós vamos decodificar ou codificar conforme a situação. Então, nesse caso, o obsessor vai se dirigir a outra plasmando as ideias, as imagens, até estabelecer com a sua onda criadora um tipo de um encantamento, porque a vítima, a pessoa que está sendo visada, vai se tornar passiva, porque ela sente que não tem condições de reagir. E Joana de Ângeles, complementando, vai dizer: insidiosa e persistente, a ideia obsidente penetra naquele a quem vai dirigida, tornando-se insuportável presença no seu campo mental, na sua conduta emocional. Inicialmente é vaga impressão, assim que a coisa começa. É vaga a impressão que se lhe assenhoreia a pouco e pouco, passando a predominar como ideia viciosa que se enraiza, estabelecendo malhas de desequilíbrio e alucinação. Em demorado curso, é somatizada, tornando-se enfermidade pertinaz e devastadora. Está no livro Dias Gloriosos. Vejamos como o desdobramento é perfeito entre o texto de Emmanuel e esse que Joana de Ângeles apresenta. Esta ideia, ou aquela forma pensamento que Emmanuel coloca, Joana está mostrando que ela vai assenhoreando o campo mental da pessoa. E lentamente, porque vai se repetindo, é um processo hipnótico, esta ideia viciosa se enraiza, estabelecendo então as condições de desequilíbrio, de alucinações, conforme nós vamos verificar a cada passo do nosso estudo. Isto ocorre exatamente porque existe a sintonia. A obsessão decorre da sintonia que se estabelece entre o algoz e a vítima,
por se ajustarem à mesma frequência vibratória. Às vezes a pessoa que está sendo visada, às vezes a criatura sente que ela está num processo diferente. Ela pode até procurar uma casa espírita, isso é muito comum, porque alguém vai lhe dizer, quando ela narra o seu caso, para uma vizinha, para um parente, para outra pessoa, a pessoa pode dizer assim, isso aí é encosto, como vulgarmente se diz, isso aí é algum problema de encosto, de mal olhar, de qualquer coisa, vai no centro espírita, porque lá eles vão dar um jeito. Mas esta pessoa, quando ela chega à casa espírita e quando ela vai narrar o seu drama, o seu problema para aquele que está atendendo, ela vai dizer que quer ficar boa, que quer se livrar daquelas ideias que ela está sentindo, que estão surgindo na sua mente umas ideias estranhas, algumas coisas que a estão incomodando demais. A pessoa diz que quer ficar boa, diz que quer sarar disso tudo. No entanto, na verdade, mesmo dizendo que quer se livrar disso tudo, ela traz em si as condições que propiciam a sintonia. E nós vamos verificar quais seriam essas condições. As causas são as seguintes, conforme diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau, que dá acesso a um espírito mau. O espírito vai encontrar correspondência, vai encontrar uma brecha moral. O espírito vai encontrar uma condição de assediar aquela criatura mentalmente, até chegar ao ponto de uma obsessão completa, porque houve uma sintonia, mesmo a pessoa dizendo que quer ficar curada, ela favorece a sintonia pelas suas imperfeições do passado, pelas suas dívidas e, acima de tudo, pelos comprometimentos morais. A imperfeição moral predispõe à obsessão. Pensamentos e estados emocionais negativos, vejamos bem, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas no campo mental, facultando a inoculação do pensamento alheio que, virulento, por ser de teor inferior, age como se for uma fecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Manuel Filomeno de Miranda que esclarece quanto a isso no livro Nos Bastidores da Obsessão. Nesse caso, esta onda mental é como ele compara ali. Ela é de tal forma negativa que ela é virulenta. Ela vai trazer para a criatura uma abertura no seu campo mental. Aliás, ela vai usar da abertura do campo mental da criatura que ela está visando, da brecha que ela oferece, para então instalar a sua onda inferior, os seus propósitos negativos. E aí tudo vai acontecer como se fosse uma fecção mental, uma situação patológica, e possibilita a instalação do processo obsessivo. É importante analisarmos isto, porque quando a pessoa chega à nossa casa espírita e vem contar o seu problema e que foi detectado que é um processo obsessivo, nós precisamos entender como essa mecânica ocorre, como o espírito consegue essa ascendência espiritual, essa ascendência mental sobre uma outra criatura. E a partir daí nós vamos entender melhor o drama do outro. É muito importante, meus irmãos, que no atendimento, e eu penso que aqui estou falando para pessoas que estão atuando nesta área, a grande maioria, ou que estão interessadas em atuar, é muito importante que ao ouvirmos o relato da pessoa, ao fazermos o atendimento, nós nos coloquemos mentalmente no lugar dessa criatura, para sentirmos melhor o seu drama. Isso se chama empatia. A simpatia é sentir com. Quando nós somos simpáticos a uma pessoa, quando nós temos simpatia por alguém, ela vem narrar o seu problema, nós estamos sentindo com ela. Porém, a empatia é mais profunda. A empatia é sentir dentro. Então, nós vamos sentir o que a pessoa está sentindo de uma forma, claro, equilibrada, com bom senso, não é? Nós vamos sentir e, colocando-nos no lugar do outro, nós vamos imaginar o que essa pessoa gostaria de ouvir. Nós vamos falar sobre isso na
parte final do nosso trabalho, que é exatamente esse atendimento que se processa na casa espírita. Mas é muito importante sabermos que há necessidade de uma situação, de uma condição daquele que está atendendo, para então chegar mais próximo desse coração sofredor. Os agentes da obsessão, bastante conhecidos, não é? Do meio espírita, nós falamos bastante sobre isto e já muitas obras falam e muitos autores, podem ser diversos. O mais comum que nós conhecemos é o assédio, é o processo obsessivo de um desencarnado sobre um encarnado, um espírito atuando sobre um encarnado. Esse é o processo mais comum, mas isso existe em outros níveis. Pode acontecer do encarnado obsidiar o espírito, de um encarnado aqui, uma pessoa que está na Terra encarnada, estar assediando o espírito que está do lado de lá, que já se desligou do corpo físico. Como isto ocorre? Através de processos mentais. Uma pessoa perde, entre aspas, um ente querido. O ente querido passa para o outro lado da vida. A pessoa fica inconformada e começa a chamar aquele ente querido. Começa a pensar continuadamente na pessoa e às vezes pedindo as coisas e às vezes exigindo determinadas coisas, cobrando, e o espírito não estando em boas condições, o espírito não estando ainda adequado ao mundo espiritual, vai sentir, vai captar tudo isso e pode ficar preso num tipo de processo obsessivo do encarnado para o desencarnado. Isso é comum nos casos de herança, as pessoas ficam inconformadas pela herança paterna, materna ou de alguém e começam as reclamações. Ou se começa a falar mal do indivíduo que passou para o lado de lá. E de repente nós estamos retendo aquela alma, aquele espírito, nós o estamos envolvendo com nossos pensamentos desequilibrados. Isso acontece muito. E o do encarnado para o encarnado. Pessoas assediando pessoas, isso é muito comum. Hoje em dia é demais, acontece demais. Nós vemos aí as pessoas tentando de todas as maneiras assediar as outras, molestar, importunar, incomodar, até chegar a um processo obsessivo, quando uma mente domina a outra. E às vezes através até de significando, por exemplo, uma paixão. Um caso que uma pessoa está tendo com a outra, um relacionamento. Duas pessoas estão se relacionando, mas existe da parte de uma dessas pessoas um sentimento mórbido, doentio, de posse, de domínio. Se esse outro que está sendo submetido a essa paixão mórbida, de repente resolve romper o vínculo, esse outro que tem essa ideia mórbida pode acabar tendo uma ação agressiva, matando o outro, fazendo alguma coisa agressiva contra essa pessoa, por não se conformar com a desvinculação. Mas isso denota o quê? Uma personalidade mórbida, doentia, porque aquele que ama não fere o outro, quem ama não mata, quem ama não procura fazer maldade para com aquele ser que é amado. O amor é outra coisa muito diferente. Isso aí é a ideia de posse. A pessoa quer ter a posse da outra, quer ter o domínio. Isso é um processo de obsessão entre encarnados. E pode acontecer também que esse tipo de relacionamento mórbido, se houver uma correspondência da outra parte, se os dois estão no mesmo nível, as duas pessoas, pode haver também um pacto de sangue, um pacto de suicídio. Essas coisas que acontecem e que nós vemos nos jornais, vemos aí na mídia, narrando esses fatos escabrosos. Mas também existe um outro tipo de interferência obsessiva, a do traficante de drogas. O traficante de drogas atua como uma espécie de obsessor, porque ele fica atrás das pessoas. Pessoas viciadas viciam outras pessoas. E nesse caso, estas pessoas vão agir como verdadeiros obsessores, tentando levar a outra criatura para um tipo de vício que a criatura já cultiva, a pessoa já cultiva. Nesse caso, vai agir também como verdadeiro obsessor. Isso a gente vê na vida, no dia a dia. Pessoas viciadas viciam outras pessoas. E o que é pior, pessoas viciadas viciam crianças
como está acontecendo hoje em dia. Viciam jovens, viciam crianças. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E fica aí caracterizado um tipo de processo obsessivo, uma outra maneira de uma mente dominar a que está mais frágil. Desencarnado também obsidia outro desencarnado da mesma maneira, porque nós somos do lado de lá o que somos agora, o que somos aqui. Chegando do lado de lá, nós não vamos virar santos, não vamos melhorar, e se cultivamos vícios, vamos continuar do lado de lá da mesma maneira. Muitas vezes também um desencarnado vai vai dominar o outro porque necessita de alguém que o ajude num outro processo obsessivo visando uma terceira pessoa. Ele vai precisar de pessoas, de espíritos que tenham mente mais frágil, que se deixem dominar ou que tenham débitos para com ele, esse obsessor desencarnado, e vai utilizá-los, colocá-los junto daqueles que são alvos do processo obsessivo para tomar conta, para vampirizar. Uma série de coisas vão acontecendo com uma mente superior dominando a outra. Superior, porém, completamente voltada para o mal. Superior no sentido de que tem uma inteligência mais elaborada. E a autoobsessão. A autoobsessão é muito comum hoje em dia. Então, no caso da depressão, parece que está acontecendo demais. Parece que as pessoas ouvem falar assim: a depressão é a doença do momento. A depressão está acontecendo em larga escala. E aí a criatura deixa-se dominar por esta faixa vibratória, por esta faixa de sintonia que existe por aí dos depressivos. Então nós nos deprimimos, porque afinal de contas a vida é muito ruim, porque afinal de contas eu não presto, eu não valho nada, eu sou insignificante, Deus nem sabe que eu existo, e essas ideias começam a tomar conta da pessoa, e ela acha mesmo que ela é a última das criaturas, começa a se autopunir, a se autocastigar, num processo de autoobsessão. Aí entra mesmo na depressão. Precisamos ter cuidado para não entrarmos nesses processos. Afinal, por que eu estou deprimida? Por que eu estou triste? É claro que cada um de nós tem o seu dia triste, né? O seu dia assim mais melancólico, o seu dia mais difícil, aquele dia em que nós achamos que tudo é cinza, que tudo está ruim, mas nós temos que reagir, porque no dia seguinte nós já temos que estar melhores. Porque nós é que escolhemos, vamos viver chorando o dia inteiro, nos acabando, nos descabelando, ou vamos escolher ter uma vida mais saudável, mais alegre, menos sofrida, mesmo porque as pessoas deprimidas, né, excetuando os casos realmente patológicos, as pessoas deprimidas, as pessoas que cultivam algum tipo de lamentação constante para provocar para provocar a piedade alheia, essas pessoas dão um trabalho danado, porque a família vai gastar muito dinheiro, a família vai ficar em volta, querendo distrair a criatura, alegrar a pessoa. Todo mundo em volta fica tentando fazer alguma coisa para aquela pessoa ficar mais alegrinha. Mas a pessoa acha tudo ruim, tudo negativo e dá um trabalho danado. É muito bom a pessoa conseguir sair desses estados, começar a ter uma noção e se perguntar a si mesma, afinal de contas, por que eu estou assim? Será que sou eu mesmo que estou cultivando? Ou será também um processo obsessivo? Porque a auto-obsessão leva à obsessão. Quando nós começamos a cultivar estados negativos, pessimistas, constantemente, quem que nós vamos atrair? Doutor Bezerra? Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz? Não vamos atrair ninguém. Desse porte, desse nível, desse jaez, nós vamos atrair espíritos deprimidos, pessimistas, espíritos mal intencionados. Ah, bom, já que fulana ou fulano está desse jeito, vamos aproveitar, porque agora é hora de nós darmos nessa pessoa um assédio, uma importunação. Vamos ficar ali do lado dessa criatura, porque agora é a nossa vez. Ela está dando jeito, ela está dando brecha, ela está dando campo para isso. E aí a auto-obsessão se transforma numa obsessão. Kardec fala, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. É um alerta muito forte para nós. Vejamos agora
como se caracteriza o processo obsessivo. Eu sempre me perguntava como isso pode acontecer. Bem, é verdade que a gente fica sabendo que é uma atuação de uma mente sobre a outra, mas como isso ocorre? Quais são as etapas do processo? Isso é muito interessante. Kardec já dizia, está lá no livro A Gênese, capítulo 14, item 47. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Olha bem, meus irmãos, isso aqui, que a obsessão não é apenas a ideia que é lançada mente a mente. Isso ocorre, mas existe também uma etapa seguinte, um processo subsequente, que é esta atuação exterior, que o espírito estabelece, o espírito perseguidor, com a ajuda do seu perispírito. Como é que ele faz isso? Nós sabemos que o perispírito não fica encerrado no corpo como numa caixa. Kardec fala isto. Nosso perispírito não está fechadinho dentro de nós e tampado como uma caixa que nós fechamos. Ao contrário, ele irradia em torno de nós. Ele irradia em torno do campo físico, formando aquilo que é conhecido como aura. A aura é uma expansão do fluido perispirítico, como que o transbordamento desse fluido. Isso é a aura das criaturas. É o fluido perispirítico que irradia em torno de nós, formando esse halo energético, formando a tão conhecida aura. Muito bem, o espírito obsessor vai utilizar da sua aura para envolver a aura do perseguido, da sua vítima, e ele vai ficar, a vítima, e ela, a vítima, vai ficar enlaçada por esta aura, por esses fluidos perniciosos, como numa espécie de teia. A coisa não é brincadeira. Então, nesta hora, a pessoa vai sentir uma série de problemas físicos também, não apenas mentais. Muito bem. Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores da obsessão, desdobrando o pensamento de Kardec, vai dizer de uma maneira ainda mais completa e numa linguagem moderna o seguinte: a ação do espírito se faz, em geral, de modo sutil, ligando-se mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Ele desdobra o pensamento de Kardec. Há realmente uma ação mental, mente a mente. Há esta ligação inicial, mas em seguida, a vontade do espírito que está perseguindo, que é dominante, vai predominar sobre a vontade da vítima que deixa que isto ocorra. Ela se deixa dominar, porque ela não vê em si própria condições de reagir. Ela se sente vulnerável. Isto é um processo inconsciente, claro, não está no nível consciente. Órgão a órgão através do perispírito. É esse envolvimento, uma espécie de teia fluídica, de um enlaçamento dos fluidos do perseguidor envolvendo a criatura. E cada vez que essa pessoa vai cedendo, mais imperiosa, coercitiva, se faz a presença do hóspede. Ele aqui faz uma comparação de hospedeiro e hóspede, transformando-se em parasita. Ele está fazendo uma comparação com o processo de parasitismo. Mas vamos ver agora aquilo que André Luiz, ainda trazendo para nós a mesma questão do processo obsessivo, vai dizer de uma maneira mais grave ainda, mais séria, mais profunda. E isso está em Evolução dos Mundos, capítulo 15. Ele diz assim: os perseguidores, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito, nomeados como simpatinas e aglutininas mentais,
Produtos esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos. Vejamos que isso aqui, meus irmãos, segregam. Isso aí não é uma coisa física, é uma energia deletéria. É uma energia maléfica. Então, é isso que eles vão envolver, segregar, uma espécie, e ele está fazendo aí uma comparação. Nesse quimismo aqui, que são o conjunto de combinações que acontecem no espírito, na condição mental do espírito. Então, é tudo isso uma forma de energia negativa, mórbida, deletéria. E com isto, como a André Luiz está trazendo uma novidade para nós, ele vai nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Mas isto é uma visão que a doutrina espírita nos proporciona. E aí nós verificamos o quão grave é um processo obsessivo e como deve ser difícil exatamente a desobsessão. Como libertar a criatura de tudo isto. Continuando, podia suspender um pouquinho, por favor? Manuel Filomeno de Miranda, no novo livro que ele escreveu agora, recentemente, através da mediunidade de Valdo Franco, Tormentos da Obsessão, nós tiramos, esse livro saiu agora, não é? Tem um mês ou dois. Nós tiramos esse texto no qual está relatado o processo obsessivo de uma forma ainda mais detalhada. Vejamos que desde o momento em que trouxemos o texto de Allan Kardec, depois aquele primeiro de Manuel Filomeno, depois o de André Luiz, o assunto vai se aprofundando e nós vamos tendo uma visão com maiores detalhes. Muito bem. Manuel Filomeno de Miranda diz, então, que a onda mental perturbadora produzida pelo espírito obsessor instala-se nos painéis mentais da vítima através dos tecidos energéticos do perispírito até alcançar as estruturas neurais. Ele está mostrando como isso vai acontecer em toda a estrutura do cérebro da pessoa, nos seus implementos. Vamos ver, dizendo assim o seguinte, que até ao alcançar as estruturas neurais, vai perturbar as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Então, nesse caso aqui, as sinapses que fazem as ligações entre os neurônios, elas vão ficar sofrendo esse assédio dessa onda mental perturbadora. E, por sua vez, elas vão também se desequilibrar. Desequilibra aí toda a harmonia do cérebro da pessoa, do conjunto encefálico. E ele diz, o quimismo neuronial se desarmoniza pela produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. Então aqui, esse mesmo quimismo que André Luiz narra ali, que é esse conjunto de combinações, de composições do cérebro, e aqui no caso dos neurônios, o quimismo neuronial, como ele diz aqui, vai se desarmonizar. Exatamente porque houve a ação dessa onda mental perturbadora. E nesse caso vai produzir enzimas fora de hora naturalmente e com desequilíbrios que vão sobrecarregar todo o sistema nervoso central. Por isso as pessoas que queixam e para as quais foi detectado o processo obsessivo sentem muitas dores, muitos problemas, muitas perturbações, muitas alterações mentais. Outra coisa também que ocorre é que esses espíritos implantam células, entre aspas, acionadas por controle remoto, que funcionam como focos destruidores da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, prolongando-se pela rede linfática ao organismo, que passa a sofrer danos nas áreas afetadas. Então, é como que verdadeiras células fotoelétricas. Tudo isso, meus irmãos, energeticamente falando. Não vamos pensar nos chips, numa célula qualquer, conforme nós vemos aí, mas é semelhante. Só que em processos mentais, em processos energéticos. E essas células, funcionando como focos destruidores, vão ampliar esse campo vibratório nefasto, porque vão estar atuando, tendo ali uma sede nessas células que foram implantadas, e a partir daí a pessoa sofre muitos danos.
quando de suas graves intervenções no psiquismo de seus hospedeiros, suas energias deletérias provocam taxas mais elevadas de serotonina e noradrenalina, produzidas pelos neurônios, que contribuem para o surgimento de transtornos psicóticos. Hoje em dia, a ciência médica afirma que a serotonina e a noradrenalina são responsáveis, na grande parte, não é, pela condição de surtos psicóticos. E, nesse caso, tudo isto que nós estamos narrando aqui, todo esse processo vai provocar exatamente essa produção dessas duas substâncias, a serotonina e a noradrenalina. E a partir daí vai surgir uma condição apropriada para os transtornos psicóticos que vão se associar ao processo obsessivo. Nessa fase, pode-se dar a indução ao suicídio através da hipnose contínua. É nesse momento que a pessoa pode começar a ter ideias de suicídio. Se o processo obsessivo que está sendo instalado pelo espírito perseguidor tem a finalidade de levar a pessoa ao suicídio, vai acontecer que nesse ponto aí ela se sinta realmente propensa a terminar com a própria vida, a dar um cabo da própria vida. Entretanto, vejamos também que pode acontecer outros tipos de coisas. Segundo o Dr. Inácio Ferreira, nesse livro aqui citado, Tormentos da Obsessão, o Dr. Inácio Ferreira, médico psiquiatra em Uberaba, que já desencarnou há alguns anos, Dr. Inácio Ferreira está narrando no livro que tais maldades dos obsessores abarcam alguns dos crimes hediondos, tais como autocídios, homicídios, guerras e outras calamidades, face à intervenção que realizam no comportamento de todos aqueles que se afinizam com seus planos nefastos. Muito bem, então vamos ver o que é isso aí tudo. Nesse ponto aqui, é preciso que nós analisemos o que nós estamos apresentando agora é a parte da obsessão. Depois nós vamos apresentar a parte mais suave, mais leve, que é a desobsessão. Esses aspectos aqui são muito graves, para termos uma ideia de como um processo grave pode ocorrer. Um processo obsessivo com características muito graves pode acontecer na mente de uma criatura, pode acontecer atingindo uma pessoa que tenha uma situação de comprometimento do passado. Porque isso não acontece porque Deus está castigando a pessoa. Isso não acontece por um acaso, porque a pessoa está vivendo sob uma influência negativa, porque Deus assim quis, Deus assim o permitiu. Isso acontece porque nós atraímos, porque nós estamos ligados a essas pessoas. Essas pessoas que hoje fazem isso são espíritos, mas já foram pessoas encarnadas, são pessoas como nós, só desvestidas do corpo físico, da roupagem física, não tem mais o corpo de carne, mas são pessoas, são seres humanos, agora voltados para a vingança, para o mal. Nós lesamos essas pessoas, não somos santos não. Quando elas estão cobrando dessa forma assim, é porque nós fizemos coisa pior com elas. E agora elas vêm cobrar, vêm vingar, porque não tem evangelho no coração, porque não sabem do perdão, não têm condições de perdoar, nem entendem isto, querem se vingar, porque acham que lhes compete tomar a justiça nas suas próprias mãos. Nesse caso, vão instalar esses processos. Isso tudo que nós acabamos de falar é o processo da subjugação, o processo gravíssimo da obsessão. Em outros casos mais leves, processos obsessivos mais simples, nesses casos eles não chegam nesse ponto aí de vampirização, de instalação de células fotoelétricas na mente da criatura, não chegam nesta fase. Quando, porém, a questão é muito grave, aí sim eles vão avançando até chegar nesse ponto. Bem, acontece que aqui os espíritos, os benfeitores espirituais, nos estão dizendo o seguinte, que quando existe esta possibilidade aqui que nós falamos, da pessoa ser induzida ao suicídio, ou então, quando essas maldades dos obsessores provocam crimes hediondos, isto significa
que muitos casos de suicídio e muitos casos de crimes hediondos ocorreram porque a pessoa, o criminoso ou suicida, estava subjugado por um espírito obsessor ou por uma falange de espíritos obsessores. Isso é muito sério, isso é muito grave. Esses crimes hediondos que ele fala aqui, inclusive até mesmo o momento em que eclode uma situação de guerra, tudo isso pode estar sendo provocado por espíritos obsessores. Bem, mas será que nós estamos assim, à mercê desses espíritos? Será que não existe um modo de conter tudo isto? Será que nós não temos defesas? Temos, mas não usamos. Mas não construímos as defesas. As defesas devem ser construídas, assim como se levanta uma fortificação, um forte, como era antigamente, para se defender dos invasores, nós devemos levantar o quê? Defesas espirituais. Mas levantamos, nós conseguimos erigir defesas espirituais, nós temos em nós situações vibratórias que nos defendam desses assédios? Não temos. O ser humano não cuida disso. O que o ser humano está cuidando hoje em dia? O que o ser humano cuida muito? Da aparência. O ser humano está cuidando muito das coisas externas, exteriores. Onde fica o cultivo das virtudes, das coisas interiores? Então nós não temos salvaguarda, nós não temos defesa. Nós estamos com os flancos abertos, digamos assim, para o assédio, para que a invasão aconteça. Se nós nos defendêssemos vibratoriamente, isso não aconteceria. Muitos crimes, então, ocorrem porque o espírito obsessor dominou a pessoa e ela, deixando-se dominar, porque deve a ele, porque não tem condições de reagir, porque não sabe orar, porque não se dedica ao bem, porque não se autotransformou, vai realizar o crime. Quando o crime é realizado e que a pessoa cai em si, já aconteceu. E às vezes a pessoa vai se surpreender com aquilo. Não, eu não fiz isso. Eu não me lembro de ter feito isso. Fez, só que não se lembra. Estava sob o domínio de espíritos obsessores. Isto pode acontecer. E também o suicídio pode acontecer dentro desse mesmo aspecto. Uma pessoa pode chegar a este ponto, levada por um espírito que quer induzi-la e realizar o ato. Muito bem. Quando isto ocorre, é claro que existem atenuantes na lei divina, porque a lei divina é extremamente misericordiosa. Ela não quer o sacrifício da pessoa. Misericórdia quero e não sacrifício, está lá no Evangelho. É misericordiosa, é compassiva. E a lei divina entende a nossa vulnerabilidade, a nossa inferioridade. Por que existe a maldade? Porque a maldade é a medida da nossa inferioridade. O bem existe em toda parte. O bem está presente aqui onde nós estamos, em todos os planos do universo. Mas nós não sentimos o bem. E agimos em oposição ao bem, que é o mal. E a partir daí, estamos agredindo as leis divinas. E vamos ser infelizes em decorrência disso. É uma coisa lógica, mas até entendermos isso levou milênios, né, meus irmãos? Estamos agora começando a despertar para essa realidade. Então, muitas das calamidades, muitos dos crimes hediondos ocorrem por conta disso tudo aí, que nós acabamos de falar. Muito bem. Então, vejamos que me lembrei aqui de um ponto muito importante, antes de passarmos para a nossa sequência, que às vezes eu me perguntava assim, nessa questão de crimes hediondos, o que faz o criminoso procurar determinada pessoa? A gente sabe que existem as dívidas, mas nesse caso, eu sempre cito como exemplo algo que ocorreu alguns anos atrás, um fato doloroso, dramático, terrível. Sequestradores combinaram o sequestro de uma criança. E as ideias eram as mais pavorosas possível. Não era apenas sequestrar, era também matar a criança. E eles programaram o sequestro e foram na casa onde isso se realizaria.
O plano era levar o garoto. Havia um garoto e uma menina. O plano era levar o menino. Quando eles chegaram, madrugada, as duas crianças dormiam no mesmo quarto. Mas o menino estava mais para dentro, mais difícil de ser alcançado. E a menina estava na beirada. E naquele momento de pressa, eles acabaram pegando a menina e levaram. E sacrificaram a menina de uma maneira terrível. Lendo a notícia, sabendo da notícia, eu até nem gosto de ler essas notícias, de repente você está lendo ou está ouvindo na televisão, você fica sabendo. Eu fiquei sabendo disso. Aí me perguntei por que eles levaram a menina. O que fez com que eles deixassem o garoto? Não foi apenas porque ele estava mais lá dentro e ela estava mais na ponta, perto da porta. Não foi só isso, porque o menino poderia ter vindo dormir aqui na beirada, caso o problema fosse com ele, o problema maior. O que fez os sequestradores levarem a garota? E aí nós começamos a nos perguntar, o que faz uma pessoa buscar a outra e realizar um ato de crueldade, às vezes com uma pessoa de idade? Isso acontece, crimes de ladrões que entram num apartamento, numa casa, encontram uma pessoa idosa, ali completamente vulnerável, e eles fazem muitas maldades com essa pessoa, ou às vezes com uma criança de colo. Coisas terríveis acontecem. Por que isto? Sempre eu me perguntava, o que faz com que haja essa atração, porque há uma atração vibratória, existe alguma coisa. E aí a gente começa a se indagar, mesmo no meio espírita, é o karma, é a fatalidade, é isso, é aquilo, mas tem que haver também alguma coisa mais além disso. Então nós encontramos numa frase de André Luiz, que eu vou ler porque não colocamos em transparência, porque não tivemos tempo, é uma frase pequena, mas nos dá toda a ideia e a resposta a respeito do assunto. André Luiz diz assim: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26. Bem, esse texto aqui, quando eu li há muitos anos atrás, eu fiquei intrigada com isto. Mas depois, com estas sequências de crimes que vem acontecendo, eu comecei a ligar com esse texto aqui. Porque aqui André Luiz está explicando que nossos pensamentos deixam emanações por toda parte e que nós deixamos vestígios espirituais aonde arremessamos a nossa onda mental. E nesse caso, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, nós também deixamos no meio aonde vivemos, nos lugares que passamos, um tipo de rastro. O nosso tônus vibratório, o nosso odor vibratório. Porque o pensamento tem forma, peso, cor, odor. Pode ser belo, luminoso, colorido, maravilhoso, mas também pode ter aspectos os mais negativos possível. Nesse caso, espíritos comprometidos com o passado e que trazem todo esse peso, essa carga pesada, digamos assim, de crimes, de situações, têm no seu psiquismo esse tipo de odor psíquico, esse tipo de vibração que atrai espíritos do mesmo teor vibratório. Naquele momento, a menina expressava isto. Infelizmente, é a única resposta que temos. Eu digo infelizmente porque é dolorosa demais nós imaginarmos que ali está uma criança e que esta criança passa por um suplício desses. Mas ali não está apenas uma criança, ali está um espírito milenar, com o aspecto de uma criança, com a veste infantil, que nos comove, que nos dá uma vontade de proteger, mas não em espíritos que vibram na faixa que a criança está vibrando do seu passado. Por isso acontecem os crimes hediondos. Por isto é que semelhante atrai semelhante. É da lei e não existe outro tipo de explicação
A doutrina espírita abre este campo para nós. E Kardec, quando vai falar em O Livro dos Espíritos a respeito da infância, coloca tudo isto. Não compreendeis o que uma criança, o que o espírito de uma criança representa. Não observais, ele diz. Nós não temos condições de avaliar aquilo que realmente está ali naquele espírito recém-chegado ao plano terreno. Portanto, meus irmãos, esses aspectos dolorosos que são parte da nossa vida do plano terreno, tudo isto, a doutrina espírita traz para nós uma explicação. Nos desvenda os porquês e, a partir daí, nós temos uma noção superior. Superior, quero dizer assim, uma noção mais profunda, mais detalhada, não é? Bem, mas no caso, nós não estamos rotulando as pessoas porque têm transtornos mentais, porque sofrem processos obsessivos como pessoas inferiores, como criminosos. Não é isso. Quem de nós não cometeu também crimes, não está também numa situação difícil? Senão não estaríamos aqui, já estaríamos em outros planetas mais evoluídos, estaríamos em condições melhores. Desde o momento que estamos aqui, é porque nosso patamar evolutivo é próprio também para passarmos por tudo isto. Ontem, talvez tenhamos feito a mesma coisa. Hoje, graças a Deus, estamos mudando. Estamos tendo uma outra visão e a doutrina espírita nos possibilita isto e abre o nosso campo mental. Portanto, os processos obsessivos têm esse cunho tão grave, tão sério que nós acabamos de apresentar. Mas nós vamos colocar agora um aspecto que aborda, uma parte que aborda os transtornos mentais. Porque processos obsessivos podem intensificar um distúrbio psíquico já existente ou provocar. Então, nós vamos colocar isto só para termos uma ideia de como a coisa funciona. Colocamos primeiro esse texto de Jung, que nós gostamos muito de citar. Jung diz assim, Carl Gustav Jung: acredito mesmo que os transtornos psíquicos são mais perigosos do que as epidemias e os terremotos. Gosto de pensar muito nessa frase. Por que Jung diz que os transtornos mentais são mais perigosos que um terremoto, do que uma epidemia? Se nós sabemos o que é um terremoto, graças a Deus não sabemos ao vivo. Sabemos de notícia, porque lemos, que ouvimos as narrativas do que é um terremoto. Mas ele fala que o transtorno mental é pior do que isso. E Jung sabe o que está dizendo, porque realmente, na vida de uma pessoa, um transtorno mental é algo muito sofrido. É um verdadeiro terremoto que abala suas estruturas íntimas. E depois ele vai dizer também, em outro momento, além de todo o receio natural, de todo o sentimento de pudor e tato, existe em nós um temor secreto dos perigos da alma. Nossas almas têm perigo. Nós temos os perigos da alma, ou seja, as nossas falhas. O nosso perigo é aquilo que está dentro de nós. Nós temos medo, nós temos pudor, nós temos tato, nós não queremos desvendar os perigos da nossa alma. E quando isso expõe os perigos ou as feridas da alma alheia, a coisa fica muito dolorosa realmente, porque através do atendimento nas casas espíritas ou através do atendimento psiquiátrico que os médicos psiquiatras realizam, eles ficam conhecendo as feridas da alma da pessoa. Esses perigos que toda pessoa não quer dizer, mas numa hora dessas nós temos que fazer a catarse e expor as nossas chagas íntimas. Então vamos ver os transtornos mentais que nós iremos abordar muito rapidamente e muito superficialmente. Porque, nesse caso, eu gosto de esclarecer que sou uma pessoa leiga, não fiz curso de coisa alguma, apenas li uns livros acerca do transtorno mental, livros de psiquiatria, livros de psicologia, e estamos trazendo esta classificação, essa relação aí, porque são aqueles que nós atendemos, pessoas que atendemos, melhor dizendo, não os transtornos, pessoas que atendemos e que diziam ter esses problemas aí. E nós vamos então falar um pouquinho acerca dessas questões, porque
Praticamente em 95 ou 99% dos casos, havia um processo obsessivo associado ao transtorno mental, seja provocando, seja intensificando. E é isso que nós queremos falar. Então, nós vamos falar a respeito do transtorno de ansiedade ou neurose de ansiedade fóbica, compreendendo, nesse caso, nessa classificação, os seguintes transtornos: o transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC, o transtorno de pânico e agorafobia, o transtorno de estresse pós-traumático. Os transtornos dissociativos, compreendendo de despersonalização, os transtornos do humor, compreendendo a depressão é o transtorno do humor, e o transtorno bipolar, nós vamos falar um pouquinho acerca de tudo isso. A psicose pós-parto e a esquizofrenia. Mas antes, vamos enfocar primeiramente a questão da ansiedade. Vamos falar um pouco, porque a ansiedade é um sinal de alerta. Quando a ansiedade é um sinal de alerta em nível normal, ela representa apenas o alerta a um perigo, ela está sinalizando um perigo. Mas existe outro tipo de ansiedade, que é o que nós vamos ver agora. Depois vamos voltar para aquela classificação para mencionarmos aqueles itens. Então, ansiedade, culpa, conflitos e transtornos mentais é o enfoque que estamos fazendo agora. A ansiedade, segundo Freud, Goldstein e Karen Horn, são autores, são pesquisadores psiquiátricas, representa uma apreensão difusa. As características da ansiedade são sentimentos de incerteza e impotência em face do perigo. Então, há na ansiedade, no bojo da ansiedade, esse tipo de situação, é uma apreensão. E há uma sensação de incerteza e de impotência em face de algum perigo que a pessoa está sentindo. Rollo May, que é um psicólogo, reside em Nova York, ele diz o seguinte: a ansiedade é a apreensão deflagrada por uma ameaça a algum valor que o indivíduo considera essencial para a sua existência como personalidade. Ou pode ser a ameaça à vida física, no caso, a ameaça de morte, ameaça à existência psicológica da pessoa, no caso, a perda de liberdade, por exemplo, ou algum outro valor, amor de uma outra pessoa, por exemplo. A criatura sente uma ansiedade porque teme perder isto aí, essas coisas que nós colocamos. Vejamos a diferença entre o medo e a ansiedade. O medo é a reação a um perigo específico. A ansiedade é não específica, ela é vaga, sem objeto. No medo, o indivíduo move-se numa direção, afastando-se do objeto temido. O medo aguça os sentidos, instiga-os à ação. Mirei Lopes, no seu livro Os Quatro Gigantes da Alma, diz: o medo é a mais primária das emoções. Muito bem, então vejamos que na ansiedade a pessoa não sabe especificar do que ela tem medo, qual é o perigo. Ela começa a sentir um estado de ansiedade, uma inquietação, há um perigo no ar, alguma coisa terrível, e a pessoa não sabe explicar bem o que é. Ou ela fica muito ansiosa por uma determinada situação que está vivendo. No medo específico mesmo, a pessoa sabe do que ela tem medo. Eu tenho medo de ladrão, fecho minha casa toda, ponho grade, ponho cadeados, ponho cerca eletrificada e tudo mais, ponho cães bravos. Faço tudo isso porque eu sei do que eu tenho medo. Na ansiedade, eu não sei do que eu tenho medo. E aí, nesse caso, a situação é mais aflitiva para a pessoa, é mais angustiosa. Mas há um tipo de ansiedade que é normal. E há um outro tipo que é patológica. Vejamos o seguinte, pode cobrir aí um pouquinho. Na ansiedade normal, quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma entrevista, eu vou fazer uma entrevista para pedir um emprego e eu começo a ficar ansiosa. Horas antes, eu estou ansiosa. Está chegando a hora de eu fazer a entrevista com a pessoa. E daquilo depende a minha sobrevivência. Eu começo a ficar com as pernas trêmulas. À medida que vai chegando a hora, eu tenho um frio na barriga, eu posso ter uma série de sintomas, mas eu vou assim mesmo. Eu vou trêmula, chego lá suando frio, mas faço a entrevista. Eu venci o momento difícil, eu venci a ansiedade. Na ansiedade patológica, a pessoa não vence, ela fica em casa trancada. Eu não tenho condições de ir, eu não aguento ir, eu não suporto ir, ela se fecha dentro de casa. O vestibular provoca uma ansiedade muito grande nas pessoas que vão prestar o vestibular. E a grande maioria vence e vai.
com as pernas bambas, passando mal, com uma série de aflições, mas estão lá, os jovens, as pessoas, estão lá e fazem o vestibular, alguns não conseguem. Alguns ficam em casa, desistem, desanimam. Nesse caso, a ansiedade foi maior e venceu essas pessoas. Então, nós vamos ver as características da ansiedade normal e da ansiedade neurótica ou patológica. Hoje já nem se denomina mais ansiedade neurótica. A ansiedade normal, esta que nós acabamos de falar, ela não é desproporcional à ameaça objetiva, não envolve repressão ou conflitos, não requer mecanismos neuróticos de defesa e ela pode ser enfrentada construtivamente. A pessoa acaba indo, como eu disse agora, a pessoa vence a ansiedade e vai. No caso da ansiedade patológica ou neurótica, ela é uma reação desproporcional ao perigo objetivo. Eu não consigo superar o perigo da situação de fazer uma entrevista para conseguir um emprego, ou de fazer o vestibular, ou de uma outra coisa qualquer. Envolve repressão, dissociação e outras formas de conflito. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. É controlada mediante as inibições e o desenvolvimento de sintomas e os diversos mecanismos neuróticos de defesa. O indivíduo saudável progride apesar do conflito. Está vivendo o conflito, está vivendo a ansiedade, mas progride. No caso patológico, a pessoa não consegue progredir, ela não consegue ir adiante. Então, o que vai acontecer? Desde o momento em que ela não conseguiu ir lá fazer o vestibular, nem fazer a entrevista, nem enfrentar a situação, ela vai se trancar dentro de casa. Mas ela vai começar a perceber que ela pode inventar alguns processos para vencer a ansiedade. Porque um dia ela estava com uma determinada roupa, com uma determinada cor, foi a um determinado lugar, ou fez isso ou fez aquilo, e ela passou melhor. Então ela vai usar aquela roupa, ou então ela vai fazer aqueles atos, aquilo que ela achou que foi bom, e ela começa a repetir aquilo. São mecanismos de defesa. Para se defender, ela inventa rituais. Ela inventa uma série de processos que ela acha que vão defendê-la dos ataques de ansiedade, do medo que ela sente, dessa questão toda que ela está vivendo, desse conflito. Então, nesse caso, a ansiedade é controlada mediante essas inibições que ela própria cria, de se fechar, de se trancar, ou o desenvolvimento de outros sintomas e também esses mecanismos de defesa. Ela começa a se defender, falando certas coisas sempre, repetindo certos atos, e aí nós vamos ver mais adiante o que isso significa. Nós falamos que pode haver, então, uma dissociação. Vamos ver o que é a dissociação. Antes um pouquinho, pode cobrir aí, por favor? Eu quero dizer... Vamos ler primeiro, só um minutinho, deixa eu ler só a definição. A dissociação mental é quando uma área mais ou menos extensa do cérebro age desvinculada da consciência normal, normal entre aspas. Então, há uma situação determinada que uma área do nosso cérebro pode agir desvinculada das outras, da outra parte do cérebro. Então, nesse caso, o normal ali está entre aspas, porque, segundo alguns autores, não existe pessoa perfeitamente normal. Nós não somos perfeitamente normais, não. A nossa unidade psíquica, ela não é completa. A todo momento, nós estamos nos reavaliando. Nós sofremos pressões contínuas, não é verdade? No dia a dia, nós temos pressões e temos que nos ajustar a essas pressões. Então, a nossa unidade psicológica, psíquica, ela vai se modificando de acordo com a necessidade. Mas cada um de nós, eu costumo dizer assim, tem um pezinho na neurose, nas manias. Cada um de nós tem suas maniazinhas, não é? Então, às vezes, nós temos uma mania de chegar num lugar, contar quantas portas, quantas janelas. Ou então nós temos uma mania, assim, de, ao sairmos de casa, andamos 3, 4, 5, 10 passos, falamos assim, será que eu desliguei o gás? Será que eu apaguei a luz? Será que eu desliguei o ferro elétrico? Voltamos para trás, vamos conferir. Aí vamos conferir, e aí isso acontece sempre. Onde que eu deixei a chave? Será que eu levei? Tranquei a porta? Será que eu não tranquei? Então nós temos umas maniazinhas, mania de limpeza, mania disso, mania daquilo. Então isso significa um certo estado, que não é lá essas normalidades. Então, alguns autores preferem colocar a palavra normal entre aspas, para mostrar que normal
isso aí tá difícil, né? Muito bem. Mas nós somos normal. É aquele ditado que diz assim, de médico e de louco todos nós temos um pouco, né? Então isso aí tem a sua verdade embutida nesse caso aí. Então, voltando ao caso da dissociação mental, pode acontecer que uma área do nosso cérebro comece a atuar independente das outras áreas. Pode puxar aí, por favor. Então, nesse caso, pode ser uma dissociação rígida, saudável ou patológica, doentia. No caso de ser saudável, é especialmente na mediunidade. A mediunidade é uma dissociação mental. Porque naquele momento em que o espírito está atuando no cérebro da pessoa, o espírito que vai se comunicar, vai atuar em determinada área do cérebro, do psiquismo da pessoa. E esta área, se for o centro da fala, vai transmitir uma mensagem psicofônica. Se for na área para escrever, vai a pessoa começar a psicografar. Então, naquele momento, esta área do cérebro está atuando, o espírito, a pessoa, o médium, entra no estado de transe. E esse transe pode ser superficial ou profundo. Quando é um transe mais superficial, a pessoa escreve, a pessoa dá uma comunicação psicofônica, mas tem consciência do que está acontecendo. Quando o transe é muito profundo, o médium fica num estado de inconsciência. Muito bem, mas nesse caso está havendo uma dissociação rígida, saudável. Não há um processo patológico, mas existe a outra, que é uma dissociação mórbida do psiquismo. É uma dissociação mental que denota uma patologia. E Jaime Servino, no livro dele Além do Inconsciente, vai dizer que a histeria é uma dissociação mórbida do psiquismo. É um problema, um transtorno mental, denominado de histeria, antigamente especialmente, e que denota essa dissociação. Uma área do cérebro vai funcionar independente das outras, mas denotando um processo patológico. Segundo Jung, a neurose é uma dissociação relativa, mostrando aí que os estados neuróticos, né, são também estados dissociativos. No caso da esquizofrenia, é uma dissociação muito mais grave e com muita frequência irreversível. É a fragmentação da personalidade. Isso está no livro de Jung, A Psicogênese das Doenças Mentais. Muito bem, então nós começamos a ter uma ideia do que é a dissociação mental. Mas existem estados em nós mesmos, cada um de nós, em que nós podemos passar por dissociações leves, que às vezes nós não temos muita consciência de que acontecem. Vamos ver que existe um tipo de transtorno mental. Agora estou falando do transtorno, daqui a pouco eu vou falar do caso leve, que é às vezes o nosso. No caso, existe um transtorno mental dissociativo denominado de despersonalização. O que é esse negócio? A despersonalização caracteriza-se por sentimentos de estranheza do indivíduo em relação a si mesmo. E, de repente, a pessoa sente uma coisa diferente. Ela não se sente ele próprio. Percebe-se diferente ou estranho, como se o seu corpo, suas ideias e sentimentos não lhe pertencessem. O mundo parece irreal. Sentem a própria voz ou a voz dos outros soando distante. As cores dos objetos e dos rostos são diferentes das normais. Vamos parar um pouquinho para explicar bem o que é isso. Existe esse tipo de situação em que a pessoa, de repente, sente que ela está fora de si. Fora do normal, que eu quero dizer, não é fora de si, enlouquecida. De repente ela sente como que se ela estivesse vivendo um sonho, um filme. Ela não é ela mesma, como se ela estivesse do lado dela. Ou como se ela estivesse vendo o mundo todo diferente. Ela começa a ouvir a voz das pessoas muito distante, ou então muito altas, e as cores da vida ficam como que borradas, estranhas. E um outro processo que acontece, puxa aí um pouquinho, por favor, que é uma variação daquele, que é a desrealização. O indivíduo não reconhece o meio que o cerca, sente o estranho ou irreal, borrado ou longínquo. Muito bem, então nesses casos aí, a psiquiatria
coloca como um tipo de transtorno mental, porque isso pode apresentar-se num estado mórbido, patológico. Agora vamos falar no aspecto que ocorre de uma maneira praticamente normal com as criaturas. A própria psiquiatria reconhece que muitas e muitas pessoas, especialmente com os jovens, os adolescentes e também os indivíduos adultos, não, agora não, por favor, não é hora desse não, nós vamos voltar lá naquela classificação, tá? Faz favor. Então, a própria psiquiatria reconhece que existem muitas pessoas, especialmente adolescentes e também indivíduos adultos, que em determinado instante se sentem assim, estranhos, como se não fossem eles próprios, como se a vida estivesse diferente, e que isso ocorre assim numa fração de segundo, pode demorar um pouquinho mais, mas que isso é normal, que isso passa com o tempo, isso aí não caracteriza um estado patológico, não. A doutrina espírita explica isso muito bem. O que significa isto? Muitas e muitas pessoas têm vindo a nós, nesses anos todos, contando isto. As pessoas chegam e falam assim: eu passo uma situação muito esquisita. Tem horas que eu sinto como se eu estivesse crescendo. A minha mão cresce. Eu sinto como se eu estivesse batendo com a cabeça lá no teto. Eu vejo lá embaixo o meu corpo. Eu sinto, às vezes, quando eu estou dormindo, estou acordando, eu começo a acordar. Já tenho consciência que estou acordando, mas não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer na cama, então eu acho que eu estou ficando num estado cataléptico, está acontecendo uma coisa terrível comigo, a minha mão cresce. Ou então a pessoa diz: eu estou andando na rua, de repente tudo fica fora de foco. As coisas todas começam a ficar muito esquisitas. A doutrina espírita explica isso. Isso nada mais é do que a descentralização do perispírito. O perispírito está, como eu disse, não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em torno de nós, ele se expande. E pode acontecer que ocorra uma descentralização do espírito, ou, logicamente, o seu perispírito. Nesse instante, o nosso perispírito se desloca um pouquinho, ele se descentraliza e a pessoa sente o outro lado da vida. Ela se sente irreal porque ela começa a viver duas realidades, a realidade do mundo espiritual e a realidade do mundo físico. Nesse caso, a pessoa está vivenciando uma situação assim, nesse caso, é porque a pessoa tem uma certa sensibilidade mediúnica. Dr. Gustavo Gelei, um cientista do início do século XX, ele, definindo no seu livro Resumo da Doutrina Espírita, ele tem outros livros também de cunho espírita, mas nesse livro ele vai dizer o que é um médium. Ele diz assim, a definição dele: o médium é um ser cujos elementos constitutivos, mentais, de materiais e dinâmicos são passíveis de descentralização. É essa descentralização que nos interessa. O médium tem essa condição de se descentralizar do seu corpo físico. E o que fazer então? Aprender a retornar, a centralizar-se de novo. Isso é um fenômeno plenamente controlável, plenamente explicável pela doutrina espírita. Nós colocamos isso nesse nosso novo livro que nós estamos lançando hoje aqui, o Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, mostrando 5 situações que nós intitulamos processos de defesas espirituais. Porque a pessoa, às vezes, tem isso tanto, no caso de serem médios, de terem sensibilidade mediúnica, que elas começam a se sentir aflitas e angustiadas com essa situação. Mas isso tem possibilidade de ser revertido, de ser controlado, e é exatamente isso que nós abordamos nesse capítulo do nosso livro. Muito bem, então essa é a descentralização, ou seja, a dissociação que ali está caracterizada na psiquiatria como um fenômeno, aliás, como um transtorno de despersonalização. No estado patológico, aí sim, quando isto representa interferências na vida da pessoa de uma maneira constante, traduzindo-se também em outros sintomas que nós vamos falar agora. Então, voltando, falamos tudo sobre ansiedade, sobre essa parte toda. Vamos voltar agora a essa classificação. Estávamos aqui.
Estamos, né, aqui, nessa parte aqui, porque falamos dessas questões todas da ansiedade. E porque tocamos na expressão dissociação mental, falamos também aqui os transtornos dissociativos e o de despersonalização. Mas vamos começar aqui, porque na classificação dos transtornos de ansiedade estão esses 3, outros mais, mas nós só vamos trazer 3 na tarde de hoje. O transtorno obsessivo compulsivo, hoje em dia está acontecendo muito e nós atendemos muito esses casos. O transtorno obsessivo, o próprio nome vai indicar, obsessão e compulsão, mas não é essa obsessão que a gente entende no meio espírita, são pensamentos obsessivos. A pessoa começa a ter pensamentos constantes, que vão se tornando uma ideia que a pessoa sente que são ideias intrusivas, que surgem na sua mente e ela não está conseguindo controlar. E a compulsão são atitudes, são condutas decorrentes dos pensamentos obsessivos. Então a pessoa vai ter, vamos ver o que caracteriza o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa começa a ter ideias de contaminação por micróbios. Tudo está contaminado. A pessoa não põe a mão em dinheiro, a pessoa não põe a mão numa coisa aqui, ali, onde ela acha que está sujo. E se ela colocar a mão, ela vai lavar muitas vezes. E quando a coisa é muito grave, ela começa a tomar banhos e banhos. Nós atendemos há pouco tempo o caso de uma moça de 28 anos. Esta moça, ela, muito inteligente, fez 3 vestibulares, passou nos 3, cada um para um tipo de matéria diferente, passou nos 3, ou seja, é uma pessoa que tem possibilidades intelectuais, mas ela não cursou nenhum das 3 faculdades, porque cada vez que ela fazia o vestibular, intensificava esse processo obsessivo-compulsivo, a mania de micróbios. Mas no caso dela, a mania dela, o medo de contaminação, era da seguinte maneira: micróbios de cemitério, vejam só. Ela achava que tudo podia estar contaminado por pessoas que passaram perto de cemitério. Então ninguém podia chegar perto dela, porque aquela pessoa podia passar perto de um cemitério e trazer micróbios de cemitério para ela. O que ela fez? Deixou a família teve que deixá-la morar num sítio da família, com uma pessoa só que ela admitia, que era uma funcionária lá da casa. E esta moça ficava lá com ela, que ela admitia que essa moça lavasse a roupa dela e cozinhasse para ela. Ela se fechou dentro desse sítio e tomava banhos e mais banhos o dia inteiro. Com isso, a pele ficou numa situação terrível, porque ela ficava 2 horas debaixo do chuveiro, mas no chuveiro, ela mesma me contou, ela mesma contava que ela tem consciência, a pessoa tem consciência do seu estado, mas não consegue vencer. Ela mesma contava, tomando banho, ela não encostava nos azulejos, não encostava em lugar nenhum, só a água que podia cair sobre ela e o sabonete, aquela coisa toda. Terminava aquele banho, daí a pouco era outro banho, ou então lavação de mão. No quarto dela ninguém podia chegar, ninguém podia tocar em nada. A família, quando chegava para visitar, não cumprimentava ninguém de por perto, a proximidade era terrível para ela. A família pediu a nossa ajuda, porque uma determinada pessoa da família, entendendo essas questões de ordem obsessiva, espiritual, aventou a hipótese de ser um processo obsessivo e pediram que nós dessemos uma colaboração. E como a criatura não saía de casa, não saía lá do sítio, nós fomos lá. Fomos com mais 2 pessoas da nossa equipe para o atendimento. E chegando lá, a moça teve confiança em nós e começou a contar, e inclusive permitiu que eu me sentasse numa das cadeiras lá para conversar com ela. Ela sentou na cadeira que ela julgava que era boa e me concedeu que eu sentasse em outra. O resto do pessoal ficou em pé. Então, ela começou a contar todo o seu drama, todo o seu problema. Ela tem consciência, a pessoa que sofre isso tem consciência de que está acontecendo, mas sente a necessidade de realizar o ato compulsivo, porque de alguma maneira
modifica aquele estado de ansiedade, melhora um pouquinho, atenua um pouquinho, só que daí a pouco vem tudo outra vez. Esta moça acabou tendo que ser internada porque realmente o caso dela foi ficando cada vez mais grave. E a família ficou confiando muito em nós, na nossa casa espírita, porque nós aplicávamos o passe e notamos no momento da aplicação do passe a presença de espíritos obsessores que queriam levar a criatura exatamente a esse processo de até mesmo de perturbação completa das faculdades mentais, dando a ela a noção de que ela era impura, que tudo estava contaminado, exatamente para que ela ficasse nesse estado cada vez mais grave. E então a família pediu a nossa sugestão, porque ela já havia sido internada há algum tempo atrás, lá mesmo em Juiz de Fora. Mas a família pediu a nossa sugestão, e já que pediram a opinião, nós sugerimos o Hospital Espírita de Belo Horizonte, o Hospital André Luiz, com profissionais espíritas da área da psiquiatria, pessoas excelentes que nós conhecemos, como o Dr. Jairo, o Dr. Roberto Lúcio e outros mais, e nós recomendamos a moça e ela foi realmente para lá. Lá também foi detectado o processo obsessivo associado ao transtorno, intensificando o transtorno, e foi feito todo o atendimento e ela voltou muito bem, depois de um tempo que ficou lá, voltou, admitiu voltar para junto da família, foi viver no apartamento. Entretanto, o problema da moça era também muito problema de ordem familiar, que havia uma problemada aí complicando mais a situação. E depois os familiares não permitiram mais qualquer vínculo com o espiritismo depois de tudo isso, e aí não tivemos mais contato e não tivemos mais notícia. Mas esse é o transtorno obsessivo compulsivo. O de pânico é um muito conhecido atualmente, né, o transtorno de pânico. E nesse caso, o pânico é também uma situação que a pessoa não sabe explicar. Esse medo irracional, esta coisa terrível que acontece com a pessoa, vem de repente e vai num crescendo em que a criatura começa a sentir uma série de sensações, de sintomas, e ela sente que vai morrer, sente falta de ar, taquicardia, muitos e muitos sintomas dolorosos, terríveis acontecem com a pessoa. Felizmente, diz o compêndio de psiquiatria que nós consultamos, que as crises elas têm um período relativamente curto, porque se ficassem horas e horas ia ser uma coisa terrível para a pessoa. Mas em decorrência do pânico pode surgir a agorafobia. O que é agorafobia? Ágora significa praça pública, não é? Vem do grego. E significa o seguinte, uma fobia dos lugares abertos, uma fobia de multidão, das pessoas, de sair à rua. A pessoa vai se trancar dentro de casa. Geralmente, quem tem crise de pânico vai se fechar dentro de casa porque com medo de ter uma crise na rua, que é uma coisa dolorosíssima. Nós temos tido muitos casos de crise de pânico que não dá tempo de nós narrarmos. Mas precisamos ter muito cuidado nas casas espíritas, porque um dos casos mais recentes, ocorrido há 2 anos atrás, na nossa casa espírita, um rapaz de 16 anos, que foi levado pelos pais, e esse rapaz estava num estado de depressão terrível, chorando muito, e não tinha condição nem de conversar conosco. Os pais contaram, a mãe contou o drama todo, porque o moço estudava num determinado colégio, e de repente o pai resolveu tirá-lo, depois que terminou o ano, resolveu tirá-lo daquele colégio e botar no outro. Porque essas coisas ocorrem por um fator desencadeante. Pode haver uma coisa qualquer que desencadeia o primeiro ataque de pânico, a primeira crise, o primeiro surto de qualquer coisa, de qualquer transtorno. Então, nesse caso do rapaz, ele ficou completamente contra a ideia de mudar de colégio. E sendo um rapaz, uma pessoa mais sensível, né? Mas um bom filho, uma pessoa, um rapaz muito estudioso, uma excelente pessoa, como de fato nós constatamos isto, esse rapazinho foi para uma outra escola. E ele acabou indo. Assim que as aulas se iniciaram, ele foi. E estando sentado na sala de aula, em determinado momento, em meio à aula, a uma das aulas lá, ele começou a sentir um medo. Ele começou a sentir um medo, uma sensação muito esquisita, uma sensação horrorosa que foi num crescendo, e ele teve que sair correndo da sala de aula, porque ele não sabia o que era aquilo, e saiu pela rua desabaladamente e voltou para casa. E a partir daí ele passou a ter crises de pânico. Acontece que a família
vendo a situação do moço, contando para os parentes disseram assim, leva no centro espírita que deve ser obsessão. E eles, que já tinham uma propensão para o espiritismo, já haviam assistido palestras em vários centros da cidade, levaram o rapaz para um determinado centro. Chegando lá, foi dito o seguinte, é obsessão. Precisa assistir reunião de desobsessão, precisa participar. Colocaram o moço na reunião de desobsessão com a família, com os pais. Ele assistiu à reunião de desobsessão e ficou horrorizado. Em vez dele melhorar, ele piorou. Porque comunicaram-se espíritos obsessores dizendo assim, você não me matou, você queimou minha casa, você fez isso, você aquilo. Aí ele ficou apavorado com aquilo, em vez de surtir efeito positivo, surtiu efeito contrário. Quando vieram nos procurar, depois de haverem percorrido determinadas casas espíritas, eu fiquei numa situação muito difícil. Porque quando eles narraram o caso, eu pensei assim, meu Deus, isso é pânico. Esse moço está sofrendo uma crise de pânico. Mas como é que eu vou falar isso? Eu não sou médica, eu não tenho autoridade para falar uma coisa dessa. É difícil para a gente. Então, eu comecei a perguntar e tal. E aí, nesse ponto aí, eu perguntei aos pais. Ele já foi ao médico, já consultar? Não, nós não levamos ainda não, porque todas as pessoas nos falaram que isso é obsessão. E nós, então, estamos apenas nos centros espíritas, mas estamos pensando em levá-la ao médico. E eu disse assim, muito bem, leva mesmo ao médico, porque existem outros casos, né? Nem tudo é só obsessão, há também medicamentos que são muito próprios, são muito bons, leva no médico e tal. E aí eles nos pediram opinião, os pais, a respeito de um médico, e nós temos o conhecimento de uma médica psiquiatra espírita, e já que eles nos deram essa liberdade, expliquei o caso e disse, tem essa médica que é a psiquiatra espírita, quem sabe, não, nós queremos sim, acharam muito bom, e eu vou logo explicando que ela não cobra, ela tem atendimento gratuito em determinado lugar, para não ficar pensando também que a gente quer que a pessoa vá no consultório, que eu estou fazendo propaganda dela para ela ganhar, não é? Para ela ter mais recursos, mais... Enfim, pode passar qualquer coisa na cabeça das pessoas. E a gente tem esse critério, esse cuidado. Quem não puder pagar, ela atende no pronto-socorro, ela atende no posto de saúde, assim, ali é grátis, ela atende, as pessoas vão e tal. Ou então tem o consultório, ou então tem aqui, tem ali e tal. E aí eles foram... O rapaz começou a tomar a medicação e, ao mesmo tempo, começamos a fazer o tratamento espiritual. A possibilidade de ir diminuindo as dosagens até eliminar por completo. Ele veio me perguntar se eu achava que podia suspender a medicação. Eu falei, siga o que a médica está dizendo com confiança, porque a espiritualidade também está atendendo e está como se diz, ela também está suprindo, não é? Aquilo que for necessário. Confie e vá seguindo o tratamento. Ele hoje não usa mais medicação, está muito bem centrado na sua vidinha, no curso que está fazendo. Então a gente vê também esse cuidado que devemos ter, não colocar a pessoa na reunião de desobsessão, porque é contraproducente. Transtorno de estresse pós-traumático. Isso acontece após um trauma sofrido por uma pessoa, ela pode passar por uma situação assim de estresse, mas não é um estresse comum que a gente fala, estou com estresse, estou com estafa, é diferente. É uma situação muito mais grave, muito mais dolorosa para a pessoa. A pessoa que sofreu o trauma, pode ocorrer que ela comece a sentir isto logo imediatamente ou meses ou até anos depois. De repente, ela começa a ter as ideias do trauma que vão acontecendo na sua mente. Ou ela bloqueia logo nos primeiros tempos, ou ela vai cultivar aquelas ideias, aquelas lembranças de uma forma muito intensa e a partir daí advém o estresse, ou seja, ela pode ter perda de apetite, dissociação mental pode acontecer, ela pode acontecer também de entrar no pânico, começar a ter crises de pânico, depressão, baixa estima, muita coisa pode acontecer. Nós temos casos de pessoas com estresse pós-traumático. Agora, nessa questão do estresse, é muito interessante o que diz Daniel Goleman no livro dele, Inteligência Emocional. Ele diz o seguinte, uma pessoa que sofre um trauma que adveio, que foi provocado por uma outra pessoa, sofre mais e tem um trauma maior do que aquele que passa um trauma no incêndio, num desastre de avião e até mesmo terremoto. Por que isso?
Por que o trauma provocado de uma pessoa para outra é maior? Do que aquele que a pessoa vive no incêndio, no acidente de avião. Porque no acidente de avião, porque num terremoto, numa enchente, numa situação qualquer assim, a pessoa sabe que aquilo aconteceu por uma falha, porque é uma questão da natureza. Mas quando a agressão provém de um outro ser humano, ou seja, um estupro, uma tentativa de homicídio, uma coisa desse tipo, a criatura perde a confiança no ser humano. Todas as pessoas para ela começam a ser suspeitas. Todas as pessoas que ela não conhece, ela começa a ter medo das pessoas. Então o trauma é mais sério do que no acidente de ordem natural, num acidente assim. Agora tem um detalhe também. No caso, por exemplo, de um desastre, quando a pessoa estava presente, sofreu um desastre de avião, de carro, do que seja, em que morre alguém ou que morrem várias pessoas, o sobrevivente, se for um só ou alguns sobreviventes, vão passar a sofrer um tipo de pressão daqueles que perderam os parentes no mesmo acidente. Porque eles começam a se perguntar, por que meu filho morreu e não foi ela ali? Por que não foi ela que morreu? Por que foi meu filho que morreu? Por incrível que ocorra, por incrível que pareça, isso ocorre. As pessoas que tiveram parentes que morreram no acidente vão cobrar daquele que sobreviveu. Então é uma coisa assim muito dolorosa também. Já falamos nos transtornos dissociativos, pode subir um pouquinho? Agora vejamos a questão do transtorno do humor. A depressão praticamente quase não precisamos falar sobre ela. É um tipo de transtorno do humor. O humor da pessoa modifica para esse estado aí de depressão, de tristeza, de melancolia, de abatimento, e uma série de sintomas vão acontecer, não é? É um transtorno chamado de unipolar, porque existe só a depressão nesse caso aí. A pessoa entra nesse processo negativo. Isso pode acontecer de ser uma reação orgânica, uma reação mental, psicológica. Nós falamos dos processos autoobsessivos, mas vamos deixar isso de lado e vamos agora enfocar o estado patológico realmente. Então a pessoa pode entrar nessa alteração do humor, nessa deterioração da sua autoestima, da sua própria condição como ser humano. De repente a pessoa se sente a última das criaturas, que ela não vale nada, que ela não presta para nada e que ninguém gosta dela, ou não se sente com direito à felicidade. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas chegam e falam com a gente assim, olha, eu tenho tudo na vida, tenho um bom marido, ou tenho uma boa esposa, né? Bons filhos, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, tiro férias todo ano, mas eu não me sinto feliz. Em todo instante que estamos vivendo uma festa, alguma coisa qualquer, eu penso assim, bem, esse momento de alegria deve ser porque daí a pouco vem uma desgraça qualquer. Agora mesmo aconteceu uma coisa ruim, porque eu não tenho direito de ser feliz. E a pessoa começa a se autopunir, ela sente que ela não tem direito à felicidade. E isso acontece muito. As pessoas dizem assim, eu não sei por quê, eu não me sinto feliz com coisa alguma, ou não me sinto confortável quando estou vivendo um momento de festa, um momento de felicidade. É a depressão. A pessoa entra num estado depressivo, que pode ser provocado por espíritos obsessores, que querem levar a pessoa a um estado desses. E nesse caso, é preciso também termos uma consciência disso, se estamos atendendo na casa espírita, verificarmos se existe um componente obsessivo. O transtorno bipolar, ele representa um estado de depressão e um estado de euforia. Então, nesse caso da depressão, nesse caso dessa situação aí tão complicada, em que a pessoa pode estar às vezes num estado depressivo e de repente ela sai desse estado para um estado de euforia. O estado de depressão, nós temos visto casos assim também, quando a pessoa chega e apresenta o estado depressivo, é mais fácil de nós conversarmos com a pessoa e conseguirmos ajudá-la do que quando ela entra no estado seguinte, no estado da euforia, porque aí a coisa complica. Nós atendemos um senhor de 60 anos que quando chegou à nossa casa estava no estado depressivo, chorava que não conseguia falar nada. A esposa dele que o levou é que conversava, que explicava aquela coisa toda. E começamos o tratamento espiritual, porque verificamos também o componente obsessivo, ele fazia tratamento médico, essa coisa toda.
E enquanto ele estava no estado de depressão, ele aceitou tudo. Mas a esposa dele tinha dito que quando ele entrava na euforia, ele, nesses momentos, ele achava que ele era jovem e achava que era hippie. E nós não tínhamos visto ainda esse estado. Quando ele entrou na euforia, ele desapareceu. Mas não sabia que ele tinha entrado na euforia, não. Estavam indo, comparecendo sempre para os passes, para o tratamento espiritual, mas um dia ele sumiu. Então, passado algumas semanas, uma bela noite, quando o expositor, na reunião pública, estava apresentando a palestra, fazendo a palestra, ele entrou. Entrou lá atrás. E quando ele entrou, no primeiro momento eu não o reconheci, ele estava vestido como um hippie. Ele achava que quando ele estava nesse estado de euforia, que ele era um garoto. Então, a partir daquele momento, ele se trajava como os hippies daquela época. E, segundo a esposa, ele se tornava muito perigoso, porque ele passava a dirigir o carro em altas velocidades, cantando pneu pela cidade, com a descarga aberta, fazendo maior barulho, colocando o som do carro numa barulheira danada e fazendo muitas compras, comprando, e ela passava um problema muito sério por essa época. Esse é o transtorno bipolar, quando os estados depressivos acometem a pessoa e depois ela sai para esse outro estado da euforia. A psicose é quando há uma perda de juízo da realidade. E é um estado muito grave. Nós caminhamos aqui para esses 3 estados aqui, os 2 aqui, a psicose e a esquizofrenia, que já são casos bem mais graves. Então, no caso das psicoses, nós vamos falar apenas da psicose pós-parto. Acomete as parturientes, né? Vez que outras surge um caso. Felizmente, a porcentagem em relação à população é bem pequena, mas surge. E ultimamente, incrível que pareça, nós temos tido alguns casos. Acontece que a pessoa, após o nascimento da criança, a mãe pode entrar num estado de depressão. 1 ou 2 dias após o nascimento da criança, esse estado pode acontecer. Mas pode também ocorrer que a depressão venha acompanhada de pensamentos terríveis em relação à criança. A mãe começa a rejeitar a criança, começa a ter ideias de ferir a criança, de matar a criança e de suicidar. Esses estados são perigosíssimos. Certa feita, quando nós tivemos o primeiro caso, atuando para que a pessoa realize esse ato, espíritos inimigos da mãe, da criança, querendo levá-la ao crime, a essa desestruturação completa, acabar com a família e acabar com a vida da criança. Então, é uma situação gravíssima que pode acontecer. E, por fim, a esquizofrenia, que é, como diz Jung, a mais devastadora das doenças mentais. E ela é um conjunto de sintomas, e a pessoa ouve vozes, tem delírios, e essas vozes ficam argumentando, ela ouve isso dentro da mente dela, no seu psiquismo, ela ouve as vozes falam mal dela, as vozes falam coisas obscenas, as vozes determinam atitudes, ações, que ela faça isso, faça aquilo, e as vozes argumentam, é uma coisa terrível. Imaginamos que isso deve ser um sofrimento. Há pouco tempo, um senhor de uns 50 anos, mais ou menos, foi lá na nossa casa e me falando a respeito do estado dele, ele falou assim comigo: eu tenho isso há 30 anos, eu sofro disso. E eu não deixei de trabalhar. Eu trabalho, porque eu tenho que sustentar a minha família. Mas tem dias que as vozes falam tanto dentro da minha cabeça que eu não sei se elas são de pessoas que estão ali por perto ou se elas estão dentro de mim. Então ele disse que é uma tortura terrível. Faz tratamento psiquiátrico. E, nesse caso, não estava havendo uma reação favorável. E nós conseguimos detectar a presença de obsessores que ficavam realmente lançando essas ideias e, por isso, os remédios, a medicação, não surtiu o efeito esperado, o efeito desejado. Então, é uma situação muito aflitiva. Havia uma noção... Você acompanhou o seminário Obsessão e Desobsessão com a expositora Sueli Caldas Schubert, de Minas Gerais.